O Peregrino, a obra clássica completa de John Bunyan. Capítulo 9. No meu sonho, eu vi os dois peregrinos descendo a montanha, seguindo o caminho para a cidade celestial. Mais para baixo um pouco, à esquerda do caminho, há o país do egocentrismo. Um caminho cheio de voltas sai deste país e vai até o caminho dos peregrinos. Foi justamente nesse lugar que os dois peregrinos se encontraram com um rapaz que se chamava Ignorância. Cristão: oi, de onde você é e para onde vai? Ignorância: meu senhor, eu nasci neste país que vocês estão vendo à esquerda e estou viajando para a cidade celestial. Cristão: você não acha que terá alguma dificuldade em passar pela porta desta cidade? Ignorância: pretendo passar como os outros passam. Cristão: mas você tem alguma documentação para apresentar na hora de chegar na porta? Ignorância: eu conheço a vontade de meu senhor. Procuro sempre andar direito. Não devo para ninguém. Eu oro, jejuo, pago o dízimo e pratico muitas boas obras. Eu deixei a minha pátria. Estou indo para aquela cidade. Cristão: mas você não passou pela porta estreita no começo deste caminho. Estou vendo que está chegando por um caminho tortuoso. Apesar de todas as suas qualidades, temo que será recebido como ladrão e salteador ao chegar na porta da cidade celestial. Ignorância: senhores, para mim vocês são estranhos. Vamos fazer o seguinte: vocês seguem a sua religião e eu vou seguir a minha, e vai dar tudo certo. Não sei de ninguém que conhece o caminho até a cidade celestial. O importante é viajar, e acredito que um dia vai chegar à porta daquela cidade. Quando o cristão percebeu o egocentrismo deste homem, disse baixinho a esperançoso: maior esperança há no tolo do que nele. E, até quando o tolo vai pelo caminho, falta-lhe entendimento, e diz a todos que é tolo. Agora, o que você acha? Vamos tentar conversar mais com ele ou seguir sozinho? Quem sabe ele precisa de um tempo para pensar em tudo isso. Esperançoso: eu acho que devemos deixá-lo meditar nas verdades que lhe dissemos. Talvez, mais na frente, haja outra oportunidade para conversarmos novamente. Os dois peregrinos continuaram sua viagem. Ignorância os seguiu de longe. Não haviam andado muito longe até chegar num lugar muito fechado e sombrio no caminho. Foi neste lugar onde encontraram um homem que havia sido amarrado com 7 cordas por 7 diabos. Estes o estavam carregando de volta para a porta que haviam visto na vertente da montanha. Foi uma coisa tão horrorosa que cristão e esperançoso começaram a tremer. Os dois peregrinos tentaram olhar no rosto do homem, acreditando que talvez se tratasse de um certo vira as costas, morador da cidade de apostasia. Mas sendo que o homem baixava a cabeça, assim como fazem os ladrões ao serem apanhados, não deu para reconhecê-lo. Depois de andarem uns poucos passos, esperançoso olhou para trás e viu nas costas do homem um papel no qual estava escrito: Professor Libertino.
E logo embaixo, apóstata incorrigível. Cristão, olhando para seu companheiro. Estou me lembrando agora de algo que aconteceu por aqui com um homem bom que se chama Pequena Fé, que é da cidade da sinceridade. É assim. Você talvez reparou antes de entrarmos neste trecho sombrio, num caminho que se chama Caminho da Morte, devido à grande quantidade de homicídios que ocorrem nele, que vem da Porta Larga e faz junção com este caminho. Pois bem, Pequena Fé estava passando por aqui como nós, e por acaso sentou-se para descansar bem nesta junção. Por azar dele, acabou cochilando. Enquanto isso, vinham descendo da Porta Larga 3 brutamontes que se chamavam Coração Fraco, Desconfiança e Culpado. Todos irmãos, e viram Pequena Fé, que naquele instante estava acordando do seu cochilo e aprontando-se para continuar sua viagem. Os 3 chegaram até onde Pequena Fé estava e com voz ameaçadora mandaram que se levantasse. Coitado do homem, ficou branquinho. Estava tão assustado que não teve coragem de fugir e nem de lutar. Aí, Coração Fraco mandou: dê sua bolsa. Mas não querendo ficar sem dinheiro, Pequena Fé não o entregou. Nisso, Desconfiança enfiou sua mão na bolsa e tirou umas moedas de prata. Vendo que estava sendo assaltado, Pequena Fé gritou bem alto: ladrões, ladrões! Culpado, que levava um pau pesado numa mão, assentou-o na cabeça de Pequena Fé. Com sangue jorrando da ferida, este caiu como se estivesse morto. Os ladrões ficaram ali perto, esperando que Pequena Fé acabasse de morrer. Mas de repente, ouviram um barulho, como se alguém estivesse chegando. Temendo que fosse Grande Graça, que mora na cidade de Boa Confiança, os 3 saíram correndo, não se importando mais com o coitado que haviam ferido. Daí a pouco, Pequena Fé acordou e com muita dificuldade se pôs em pé. Com passos lentos começou a caminhar. Bem, esta é a história de Pequena Fé. Esperançoso. Os ladrões acabaram levando tudo o que ele tinha? Cristão. Bem, levaram quase todas as suas moedas de prata, mas não encontraram suas joias. Segundo me contaram, o homem ficou desesperado com a perda do dinheiro. Sobrou-lhe tão pouco que antes de chegar ao fim da sua peregrinação, foi obrigado a pedir ajuda dos outros, pois não podia vender suas joias. Foi por isso que trabalhava quando encontrava serviço. Pedia dinheiro dos outros e, mesmo assim, muitas vezes passava fome. Esperançoso. Esse é o certificado que dá direito de passar pela porta celestial. Não o acharam? Cristão. Por incrível que pareça, não o acharam. Mas veja bem que não foi porque Pequena Fé o escondeu. Foi Deus mesmo que o socorreu em seu momento de fraqueza. Esperançoso. Sem dúvida, o fato de não terem roubado seu certificado o deixou mais feliz. Cristão. Digamos assim, devia tê-lo deixado mais feliz. Mas, segundo me contaram, deu pouco valor no certificado durante o restante da viagem. Só conseguia pensar no prejuízo que levou.
Esperançoso. Pobre homem. Isto de fato deve tê-lo abalado muito. Cristão. É lógico. Já pensou se nós tivéssemos que passar por uma coisa semelhante? Ser assaltado e ferido num lugar totalmente estranho. Dizem que daí em diante ele vivia reclamando. Bastava ele encontrar alguém no caminho que já estava contando sua história triste de como fora assaltado. Quem eram os ladrões, quanto levaram dele, o quanto o feriram e como quase morreu. Esperançoso. Mas, passando tanta necessidade, fico admirado por ele não ter cedido à tentação de vender suas joias, ou então dar-lhes em troca de algum mantimento. Cristão. Sua falta de compreensão me impressiona. Para quem ele venderia suas joias? Ou quem daria alguma coisa em troca delas? Além do mais, se estas joias estivessem faltando na hora de chegar na porta da cidade celestial, teria perdido sua herança naquele lugar. Isto seria pior do que cair nas mãos de 10.000 ladrões. Esperançoso. O que é isso, meu irmão? Você está azedo mesmo. Não é verdade que Esaú vendeu sua primogenitura, seu maior tesouro, por uma refeição? Se foi isso que ele fez, por que pequena fé não podia fazer a mesma coisa? Cristão. Esaú, de fato, vendeu sua primogenitura. Muitos fazem isso e perdem a principal bênção da vida. Mas não se pode comparar Esaú com pequena fé. Seus casos são bem diferentes. A primogenitura de Esaú foi simbólica, mas as joias de pequena fé são de verdade. O ventre de Esaú era seu Deus, mas pequena fé serve ao Deus verdadeiro. Esaú desejava as coisas da carne, mas pequena fé procura coisas celestiais. Esaú não conseguia olhar além de seus próprios desejos carnais. Ele mesmo disse: Estou a ponto de morrer. Logo, para que me servirá o direito de primogenitura? Mas, pequena fé, apesar de ser a sua sorte ter apenas uma pequena fé, recebeu forças suficientes desta fé para não pensar assim, pois conseguia valorizar suas joias, o que Esaú não fazia com sua primogenitura. Em lugar algum você lê que Esaú teve fé, nem um pouquinho. Portanto, não fique admirado quando um homem que é dominado apenas pela carne não tenha forças para resistir, pois quem não tem fé só consegue agradar a carne. Tampouco fique admirado quando um homem desses vende sua primogenitura. Aliás, a própria alma e tudo que possui ao diabo do inferno. Ele é como a jumenta selvagem do deserto, que não pode ser amansada por ninguém. Quem pensa apenas em seus próprios desejos carnais, dá tudo o que tem para vê-los cumpridos. Estes não é o caso de pequena fé, que teve uma natureza diferente. Ele pensava em coisas celestiais e se alimentava de comida espiritual. Não tem lógica uma pessoa dessas vender suas joias, mesmo que houvesse quem as comprasse. O que ele receberia em troca? Qual o homem que pagaria 1 centavo para poder encher a barriga de capim? Você é capaz de induzir a pomba a se alimentar de carniça como o urubu? Quem não tem fé
pode perfeitamente vender, trocar ou penhorar o que tem. Pode vender a própria alma, mas quem tem fé, a fé salvadora, mesmo sendo apenas uma medida pequena, não fará isso. É nisso, meu irmão, que você errou. Esperançoso. Você tem razão, mas pelo seu jeito positivo de falar as coisas, quase me deixou nervoso. Cristão. Fui franco com você, porque sei que é capaz de analisar as coisas. Se fosse uma pessoa fraca, não teria falado desse jeito. Esperançoso. Mas, cristão, tenho certeza de que esses três sujeitos são uns medrosos. Por que eles saíram correndo quando ouviram um barulho de longe? Por que Pequena Fé não se mostrou mais corajoso? No meu modo de pensar, ele devia ter enfrentado aqueles três, e creio que teria se saído bem. Cristão. Aqueles três, de fato, são uns medrosos. Todos falam isso. O duro é lembrar-se disso na hora da luta. Eu concordo que Pequena Fé não se mostrou muito corajoso. Veja bem, meu irmão, que falar é uma coisa, mas agir é outra. É fácil falar quando eles estão longe de nós, mas se de repente aparecessem aqui na nossa frente, creio que você perderia um pouco da sua valentia. Mas tudo bem. Aqueles homens são ladrões que cumprem ordens do rei do grande abismo. Dependendo da necessidade, ele próprio aparece para socorrer seus servos, rugindo como leão. Eu mesmo já passei por uma experiência semelhante, e digo com toda sinceridade que é uma coisa terrível. Aqueles três vilões me atacaram e entrei firme na luta. Quando viram que a coisa estava ficando feia para seu lado, deram um grito e seu mestre apareceu para socorrê-los. Aí as coisas mudaram e achei que não fosse ter mais saída para mim. A minha salvação foi a armadura que estava usando. Mesmo assim, passei apertado. Uma coisa eu lhe digo: quem não passou por isso não sabe como é. Esperançoso. Mas vamos supor que ao invés de Pequena Fé estar andando no caminho, tivesse sido Grande Graça. Cristão. Sem dúvida, os homens teriam fugido, e não somente eles, mas seu mestre também. Mas isto não é de estranhar, pois Grande Graça é o campeão do rei. Mas veja bem que não todos os súditos do rei são campeões. Nem todos são capazes de fazer grandes façanhas no campo de batalha. Tem lógica esperar que uma criança consiga enfrentar Golias como Davi o enfrentou? Ou que um canarinho tenha a força de um boi? Alguns são fortes, outros são fracos. Alguns têm uma grande fé, outros têm pouca. Acontece que Pequena Fé é um homem fraco e por isso se deu mal com os três vilões. Esperançoso. Eu queria que ao invés de ser Pequena Fé, que fosse Grande Graça, para dar uma boa surra naqueles três homens. Cristão. Sabe de uma coisa? Até o próprio Grande Graça, com todas as suas poderosas armas, poderia ter passado apertado. Às vezes, nós começamos bem, mas de repente escorregamos e caímos. E quando o inimigo nos vê caído, aí, meu amigo, as coisas mudam de figura. Nestas alturas,
Até coração fraco ou desconfiança teriam coragem de atacar um soldado poderoso como Grande Graça. Se você reparar bem no rosto de Grande Graça, verá que está cheio de cicatrizes, o que serve de prova do que estou dizendo. Eu, uma vez, ouvi-lo dizer que numa determinada luta perdeu toda a esperança de escapar com vida. O próprio rei Davi sofreu muito nas mãos destes três vilões. Veja o caso de Ezequias, um campeão em seu tempo, que teve que passar por uma grande luta. E Pedro, que alguns chamam de o príncipe dos apóstolos, foi derrotado pela pergunta de uma mocinha. E lembre-se de mais um detalhe: para estes vilões serem socorridos por seu rei, basta assobiar e ele vem correndo. Ele é um poderoso guerreiro, do qual já se disse: a espada que eu tocar não poderá penetrar, nem tampouco a lança, nem o dardo, nem o arpão. Ele trata o ferro como palha, e o bronze como pau podre. A seta não o fará fugir. As pedras das fundas são como restolho para ele. Os dardos atirados são para ele como palha. Ri-se do brandir da lança. Eu pergunto: o que um homem pode fazer frente a um adversário desses? Se o homem pudesse sempre estar montado no cavalo de Jó, seria um grande guerreiro, pois ele pula como o gafanhoto, lançando terror com o respirar das suas ventas. Escarva a terra, folgando na sua força, e sai ao encontro dos armados. Ri-se do temor, e não tem medo de nada. Não torna atrás por causa da espada. A aljava range contra o seu lado, juntamente com a lança cintilante e o dardo. Tremendo e enfurecido, devora a terra. Não pode permanecer quieto ao som da trombeta. Ao soar a trombeta, ele diz: eia! E de longe cheira a batalha, o alarido dos príncipes e o grito de guerra. Mas nós, que somos soldados de infantaria, não nos julguemos superiores ou mais capazes do que os outros. Quem assim pensa, costuma ter um fim triste. Já falei em Pedro, que não pensou duas vezes para afirmar sua lealdade total ao mestre. Mas veja sua derrota quando estes vilões o cercaram. Ao ouvirmos sobre os assaltos que ocorrem no caminho do rei, duas coisas são muito necessárias para a nossa proteção. A primeira é de sempre usar a nossa armadura, inclusive o escudo. Quando o inimigo nos vê sem escudo, sabe que a vitória será fácil. É por isso que o grande guerreiro diz: tomando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. O que nós precisamos fazer é pedir ao rei que nos dê uma escolta. Sim, que ele próprio vá conosco. Foi justamente a presença do rei que alegrou o coração de Davi ao passar pelo vale da sombra da morte. Moisés preferia a morte antes de tomar um só passo sem Deus. Ó, meu irmão, se ele estiver ao nosso lado, não precisamos temer o ataque de dezenas de milhares de soldados inimigos. Mas sem ele, não há esperança. Eu, da minha parte, já passei por muitas lutas e continuo vivo. Mas não posso me gloriar de nada, pois devo minha existência
a sua presença. Será um dia feliz quando eu chegar ao lugar onde estes perigos não existirão mais. No entanto, sendo que o leão e o urso ainda não me devoraram, confio que Deus me liberte das mãos do próximo filisteu incircunciso. Os dois peregrinos continuaram andando com ignorância, seguindo de longe. Foram andando assim até chegar numa bifurcação. Os dois caminhos em sua frente pareciam igualmente retos. Isso os deixou confusos. Enquanto estavam parados, um homem de pele bem escura, que vestia uma capa branca, veio até onde estavam e perguntou por que estavam parados. Eles lhes disseram que estavam indo para a cidade celestial, mas não sabiam qual era o caminho certo. Podem me seguir, disse o homem. Eu estou indo para o mesmo lugar. Enquanto andavam aquele caminho que parecia ser tão reto, começou a fazer uma curva aberta. Entre mais que andavam, mais seus olhos foram desviados da cidade celestial. Mesmo assim, continuaram andando. Depois de andarem um bom tempo, os dois caíram numa rede, enroscando-se até não terem mais condições de se soltarem. Nisso, a capa branca caiu das costas do homem. Neste instante, os dois peregrinos perceberam onde estavam. Ficaram chorando durante um bom tempo, pois estavam presos. Cristão, agora estou vendo o meu erro. Os pastores não nos disseram que devíamos ter muito cuidado com os lisonjeadores? Ainda bem que o homem mais sábio disse: o homem que lisonjeia seu próximo arma uma rede aos seus pés. Esperançoso. Os pastores também nos deram um mapa da região, o qual nós nos esquecemos de ler. É por isso que entramos no caminho do destruidor. Davi se mostrou muito mais sábio do que nós. Ele mesmo disse: quanto ao trato dos homens, pela palavra dos teus lábios, me guardei das veredas do destruidor. Enquanto estavam deitados no caminho, enroscados na rede, apareceu um homem todo resplandecente que carregava na mão um pequeno chicote. Homem, de onde vocês são? O que estão fazendo aqui? Peregrinos. Somos peregrinos, indo para Sião, mas um homem escuro, de roupas brancas, nos desviou do caminho. Homem, conheço o homem, é o lisonjeador, um falso profeta que se transforma em anjo de luz. Dito isso, o homem rasgou a rede, soltando os dois peregrinos. Homem, podem me seguir, que vou lhes levar ao caminho certo. Ele os levou de novo para o caminho que vai a Sião. Homem, onde vocês dormiram esta noite? Peregrinos, com os pastores nas montanhas deleitáveis. Homem, os pastores não lhe deram um mapa da região? Peregrino, deram sim. Homem, quando vocês chegaram na bifurcação no caminho, não consultaram o mapa? Peregrino, não. Homem, por quê? Peregrino, porque nós nos esquecemos do mapa. Homem, os pastores não lhes advertiram sobre o lisonjeador? Peregrino, sim, mas nunca nos passou pela cabeça que um homem tão culto e educado como aquele poderia ser o lisonjeador. Em meu sonho vi,
quando pediu que eles se deitassem de bruços. Foram aplicadas umas chicotadas bem doloridas em suas costas, para aprenderem a prestar mais atenção no caminho. Enquanto os disciplinava, disse: Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Portanto, se zeloso e arrepende-te. Feito isso, pediu que continuassem sua viagem e não se esquecessem das demais instruções recebidas dos pastores. Depois de agradecê-lo por sua bondade, continuaram andando. Já haviam andado bastante quando viram de longe alguém que vinha ao seu encontro. Cristão, olhe que lá na frente vem alguém com as costas viradas para Sião. Esperançoso, estou vendo. Vamos ter muito cuidado, pois pode ser outro lisonjeador. Ao se encontrarem, perguntaram-lhe seu nome. Ele disse que se chamava Ateu. Ateu, para onde vocês estão indo? Cristão, para o monte de Sião. Ao ouvir esta resposta, Ateu começou a soltar grandes gargalhadas. Cristão, por que tanta risada? Ateu, ah, porque acho engraçado demais quando vejo pessoas bobas como vocês, que quase se matam na viagem para tentar chegar a um lugar que nem existe. Cristão, o quê? Um lugar que não existe? Ateu, é isso mesmo. Este lugar que vocês estão procurando não existe neste mundo, mas apenas em seus sonhos. Cristão, de fato, neste mundo não existe, mas no próximo mundo eu sei que existe. Ateu, quando eu ainda estava no meu país de origem, fiz como vocês e saí à procura desta cidade. Andei mais de 20 anos e hoje estou tão longe da cidade quanto no dia em que saí de viagem. Cristão, nós acreditamos piamente que aquela cidade realmente existe. Ateu, é justamente por isso que eu saí de casa há 20 anos, porque eu também acreditava. Mas já andei muito, muito mais do que vocês. Eu não achei nada até agora. Vou voltar para minha terra e tentar refazer a minha vida com as coisas que abandonei quando saí de viagem. Cristão, falando para esperançoso. Será que este homem está falando a verdade? Esperançoso. Cuidado. Ele é um dos lisonjeadores. Lembre-se de como já apanhamos uma vez porque demos ouvidos a um sujeito desse. O quê? O Monte de Sião não existe? Irmão, você não se lembra de como nós vimos as suas portas quando ainda estávamos nas montanhas deleitáveis? Sabíamos desde o início que teríamos que andar pela fé, não sabíamos? Vamos continuar andando, senão o homem do chicote pode de repente nos alcançar de novo. Cristão, meu irmão, não fiz esta pergunta por ter alguma dúvida, mas para descobrir o que você pensa. Quanto a este homem, sei que o Deus deste mundo cegou seus olhos. Vamos continuar andando, pois tenho certeza de que tudo o que nós cremos é verdade. O que ele nos contou é mentira, e a mentira nunca pode ser verdade. Esperançoso. Eu me regozijo na esperança da glória de Deus. Os dois deixaram Ateu. Enquanto eles se afastavam, ele soltava mais gargalhadas. Vi, quando os dois peregrinos chegaram a uma região cujo ar é um sonífero natural para os estranhos. Foi aqui que Esperançoso
começou a se sentir lerdo e sonolento. Esperançoso. Estou com tanto sono que mal consigo manter meus olhos abertos. Vamos nos deitar aqui ao lado do caminho e tirar uma soneca. Cristão. De forma alguma. Se dormirmos aqui, nunca mais acordaremos. Esperançoso. O que é isso, meu irmão? Doce é o sono do trabalhador. Se tirarmos uma soneca, poderemos continuar nossa viagem refrescados. Cristão. Mas você não se lembra das advertências que um dos pastores nos fez sobre a terra encantada? Ele estava advertindo justamente contra o perigo de dormir neste lugar. Não durmamos como os outros, mas sejamos sóbrios e vigilantes. Esperançoso. Você tem toda a razão. Se eu estivesse aqui sozinho, teria corrido o perigo de dormir e morrer. Não é por menos que o homem sábio diz: melhor é serem dois do que um. Sinceramente, sem a sua presença, não sei o que teria acontecido comigo. Que Deus lhe recompense por sua bondade. Cristão. E agora, para não ficarmos sonolentos neste lugar, vamos conversar. Esperançoso. Concordo do fundo do meu coração. Cristão. Qual será o primeiro assunto? Esperançoso. Pode ser de como Deus primeiro nos chamou para esta vida de peregrino. Cristão. Então vamos iniciar a nossa conversa com uma pergunta. Quando você primeiro teve a ideia de mudar de vida? Esperançoso. Você quer dizer, quando eu primeiro pensei na condição da minha alma? Cristão. Exato. Esperançoso. Durante muito tempo, eu vivi nos prazeres que são comercializados na feira. Não tenho a menor dúvida. Se eu tivesse continuado naquela vida, meu fim teria sido a perdição e a destruição. Cristão. Quais eram alguns destes prazeres? Esperançoso. Eram os tesouros e as riquezas do mundo. Também adorava a festa. Eu bebia, falava palavrão, mentia, cometia imoralidades, desprezava o dia de descanso. Enfim, os meus maiores prazeres eram as coisas que destruíam a alma. Mas depois que ouvi seu testemunho, bem como do nosso amado colega fiel, que foi morto na feira da vaidade por sua fé, eu comecei a compreender que o fim destes prazeres é a morte, e que é por estas coisas que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Cristão. Aí, você imediatamente teve uma mudança de vida? Esperançoso. Não. De início, não levava a sério o pecado e a condenação que ele traz. Aliás, quando a palavra primeiro começou a agitar a minha vida, fiz tudo para fechar meus olhos, para não enxergar a luz. Cristão. Por quê? Esperançoso. Por vários motivos. Primeiro, para falar a verdade, nem sabia que era Deus quem estava agindo em minha vida. Não compreendia que quando a pessoa começa a sentir o peso do pecado em sua vida, é Deus quem está chamando e que é o primeiro passo da conversão. Segundo, a minha carne ainda gostava muito do pecado e por isso não queria deixá-lo. Terceiro, não queria deixar os meus colegas. Sua amizade para mim era muito importante. E quarto, havia horas em que meus pecados pesavam tanto sobre mim e me assustavam tanto que não conseguia nem pensar neles. Cristão.
Mas depois este peso lhe deixava de novo esperançoso. Durante algum tempo, mas depois voltava, pior do que antes. Cristão, o que é que acontecia para este peso voltar? Ou seja, para você se lembrar de seus pecados novamente? Esperançoso. Diversas coisas, a saber, primeiro, encontrar-me com um homem piedoso na rua. Segundo, ouvir alguém ler um trecho da Bíblia ou citar um verso. Terceiro, uma forte dor de cabeça que me fizesse pensar na morte. Quarto, se algum vizinho adoecesse, o que também me fazia pensar na morte. Quinto, se os sinos da igreja tocassem anunciando a morte de alguém. Sexto, pensar na morte. Sétimo, a morte súbita de outra pessoa. Oitavo, e mais do que qualquer outra coisa, pensar na possibilidade de comparecer perante Deus em juízo. Cristão, você conseguia, na hora que quisesse, se livrar deste peso? Esperançoso. Não, parecia que não havia mais descanso para mim. Cristão, e aí, o que você fez? Esperançoso. Sim, não fugi apenas dos meus pecados, mas das minhas más companhias também. Comecei a orar, ler e falar a verdade a meu próximo. Chorei muito por causa dos meus pecados. Gastaria muito tempo para contar tudo o que eu fiz. Cristão, com estas mudanças, você achou que estivesse tudo bem? Esperançoso. Sim, pelo menos durante algum tempo. Mas depois aquele peso voltou, apesar de todas as mudanças que havia feito em minha vida. Cristão, quer dizer, mesmo depois de fazer tantas mudanças em sua vida, ainda não se sentiu livre daquele peso? Esperançoso. É verdade. Veja bem que todos os nossos atos de justiça são como um trapo de imundícia, e sabemos que o homem não é justificado pela obra da lei. Finalmente, depois de fazer tudo o que nos foi mandado, ainda devemos dizer que somos servos inúteis. Tudo isso me impressionou muito. Aí eu comecei a pensar assim: se todos os meus atos de justiça são como um trapo de imundícia, se eu não posso ser justificado pelas obras da lei, e se depois de ter feito tantas mudanças, ainda sou um servo inútil, então alguma coisa ainda está faltando em minha vida. Pensei no exemplo de alguém que deve 100 libras para um comerciante. Ele não consegue pagar sua dívida, mas começa a comprar à vista. Por mais que ele compre assim, isto não quita a dívida antiga. E o dia em que o comerciante quiser, pode colocá-lo na prisão por causa disso. Cristão, como você aplicou isto em sua vida? Esperançoso. Bem, eu pensei assim: meus pecados são uma dívida que tenho com Deus. O fato de que fiz muitas mudanças em minha vida não quita esta dívida. Eu continuo devedor com o Senhor por causa dos pecados que não foram perdoados. Cristão, gostei. E que mais? Esperançoso. Outra coisa que me incomodava, mesmo depois de ter mudado tanta coisa em minha vida, era o fato de que continuava cometendo novos pecados. Por mais que tentasse não fazer isso, compreendi que mesmo que meu passado estivesse limpo, os pecados que cometia hoje ainda me condenariam.
Cristão. E aí, o que você fez? Esperançoso. O que eu fiz? Fiquei sem saber o que fazer. É por isso que me abri com o fiel, pois éramos muito amigos. Ele me disse que se eu não conseguisse a justiça de um homem que nunca havia pecado, a minha própria justiça, bem como a do mundo todo, nunca me salvaria. Cristão. E você acreditou no que ele lhe disse? Esperançoso. Se ele tivesse me falado isso quando ainda confiava em minhas próprias mudanças, o teria chamado de louco. Mas naquele tempo meus pecados já pesavam tanto sobre mim que aceitei o que ele disse como sendo a verdade. Cristão. Mas quando ele primeiro falou num homem sem pecado, você achou que um homem assim existisse? Esperançoso. Francamente, quando ele primeiro falou isso, estranhei muito. Mas ele me deu mais explicações e depois não foi difícil crer. Cristão. Aí você perguntou quem era este homem e o que teria que fazer para ser justificado? Esperançoso. Sim, ele me disse que era o Senhor Jesus, que habita à destra do Altíssimo. Ele explicou que eu teria que acreditar na obra que fez aqui na terra, quando foi pendurado num madeiro. Perguntei-lhe como a justiça de um homem podia ser tão poderosa ao ponto de justificar outro perante Deus. Ele me respondeu que Jesus era Deus e que quando morreu, não morreu por si mesmo, mas por mim, para que, se eu nele cresce, pudesse ser salvo. Cristão. E aí, o que você fez? Esperançoso. Eu ainda sentia dúvidas, pois não acreditava que Jesus estivesse disposto a me salvar. Cristão. O que Fiel lhe disse sobre isso? Esperançoso. Ele me disse que devia chegar a Jesus e pedir que ele me salvasse, mas eu achava isso muito presunção da minha parte. Aí ele me explicou que Jesus convida a todos. Então ele me deu o livro de Jesus e disse que toda a palavra daquele livro era mais firme do que o céu e a terra. Perguntei-lhe o que devia fazer ao entrar na presença dele. Fiel me respondeu que eu devia me ajoelhar e do fundo do coração pedir ao Pai que me revelasse o Filho. Para isso, ele me explicou, devia procurar o propiciatório, onde ele fica o ano todo, perdoando todos os que o procuram. Então eu lhe disse que nem sabia o que dizer ao chegar em sua presença. Ele me ensinou a falar assim: ó Deus, sê misericordioso comigo, pecador, e faze-me conhecer e crer em Jesus Cristo, pois vejo que se não fosse por sua justiça, ou se eu não tivesse fé nesta justiça, estaria totalmente perdido. Senhor, ouvi que tu és Deus misericordioso e tens ordenado teu Filho para ser o Salvador do mundo. Por isso eu, um coitado pecador, agradeço e exalto a tua graça salvadora, em nome de teu Filho Jesus Cristo. Amém. Cristão, foi isso que você fez? Esperançoso. Sim, muitas e muitas vezes. Cristão. E o Pai revelou o Filho a você? Esperançoso. Não na primeira vez, nem na segunda, nem na terceira, nem na quarta.
nem na quinta, nem na sexta vez. Cristão. Então, o que você fez? Esperançoso. Fazer o quê? Já estava sem saber o que fazer. Cristão. Você não chegou a pensar que era inútil continuar orando? Esperançoso. Sim, centenas de vezes. Cristão. Por que não deixou de orar? Esperançoso. Eu ainda acreditava naquilo que me fora dito, isto é, que sem a justiça de Cristo ninguém neste mundo será salvo. Sabia que se desistisse de procurar esta graça, morreria. E não era isso que queria. Pensei que se eu perseverasse em oração, ou cedo ou tarde seria atendido. Foi assim que continuei orando, até o Pai me revelar o Filho. Cristão, como ele o revelou a você? Esperançoso. Eu não o vi com meus olhos naturais, mas com os olhos espirituais. Acontece que um dia estava muito triste. Nunca em minha vida toda havia estado tão triste assim. Parece que estava sentindo como nunca o peso de meus pecados e como sou inútil. Senti naquele instante que se fosse morrer, com certeza absoluta a minha alma iria para o inferno eterno. Para mim não havia esperança. Mas aí, com meus olhos espirituais, eu vi o Senhor Jesus que me contemplava do céu. Ele me disse: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Eu lhe disse: Senhor, mas eu sou um grande pecador. Ele me respondeu: a minha graça te basta. Aí eu lhe perguntei: Senhor, mas o que significa crer? Ouvi quando ele respondeu: aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Entendi que crer e vir a ele eram a mesma coisa. Aquele que procura o Salvador com todo o seu coração, que se dispõe a entregar tudo a ele, crê em Cristo. Nestas alturas, meus olhos se encheram de lágrimas. Perguntei: Senhor, é possível que um grande pecador como eu possa ser salvo? Tu me aceitarás? Ouvi quando ele respondeu: o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Eu disse: eu sei que tenho que ter fé, mas nem isso estou entendendo direito. Ele me respondeu: Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. O fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Ele foi entregue por nossos pecados e ressuscitou para nossa justificação. Ele nos amou e lavou nossos pecados em seu sangue. Agora ele vive para interceder por nós. Pelo que eu entendi, é somente em Jesus que eu encontrarei a minha justificação, pois ele pagou o preço dos meus pecados com seu próprio sangue, em obediência à lei do Pai. Entendi também que ele fez tudo isso, não para salvar a si próprio, mas sim a todo aquele que o aceitar como Salvador. É por isso que meu coração está transbordando de alegria e meus olhos cheios de lágrimas. É por isso também que sinto um amor imenso pelo nome, pelo povo e pelo caminho de Jesus Cristo. Cristão, sem a menor dúvida,
Foi Cristo quem revelou isto à sua alma. Mas diga-me, qual foi o efeito que isto surtiu em seu espírito? Esperançoso. Para começar, compreendi que por melhores as obras que a pessoa tenha, continua condenada ao castigo eterno. Junto com isso, compreendi que Deus, o Pai justo, é capaz de justificar o pecador mais vil. Quando comparei a justiça de Deus com a injustiça da minha vida pecaminosa, eu me senti profundamente envergonhado. Nunca antes havia enxergado a santidade e a beleza de Jesus Cristo. Isto criou em mim um desejo forte de ter uma vida santa, de viver de tal forma que minha vida trouxesse honra e glória para o nome do Senhor Jesus. Pensei assim, que se meu corpo tivesse 5.000 litros de sangue, queria derramá-lo por amor e pela causa do Senhor Jesus. Se inscreva no canal e ative as notificações para receber os próximos capítulos dessa maravilhosa obra clássica.